Quantos de nós aqui já não compramos vários e vários livros que ficou empilhado e no final das contas a gente acabou nem lendo? Ou quanto de nós aqui lemos grifando um monte e quando vai ver tá praticamente quase tudo grifado e a gente não sabe diferenciar o mais importante daquilo que não é importante? Quantos de nós aqui já não vimos propaganda sobre venha treinar com leitura dinâmica, porque na leitura dinâmica você vai ler mais de 56 livros no ano? Quantos de nós já não tentamos e não deu certo? Quantos de nós já lemos um livro, fechamos os olhos e não conseguimos explicar o conteúdo que acabou de ser lido? E o que é que acontece? O que é a leitura ativa? O que é o tal do estudo ativo que todo mundo comenta por aí? Será que de fato você sabe colocar em prática os estudos ativos? Você é aquela pessoa que vê a videoaula, fica pausando e reescrevendo tudo que o professor fala? Ou você é aquela pessoa que tá lá com o seu material, porque não dá para imprimir, você acabou comprando um material imenso, não se ligou que para imprimir esse material ia ficar muito caro ou ia dar uns calhamaços, não parou para calcular como realmente é a tua rotina, quanto tempo que você vai precisar se dedicar não só para ler, mas para revisar, para resumir, para revisar esse conteúdo e ainda deixar ele preparado para uma reta final, se você for fazer prova, se for para faculdade, se for para ordem, vestibular, concurso, seja qual for a área que você está aí, ou uma tese, ou simplesmente uma pesquisa de pós que você esteja aí se organizando. E aí dá aquele desespero, né? Meu Deus do céu, como que eu vou organizar essa bagunça aqui? A primeira coisa é organizar a sua cabeça, né? Então, coisas que a gente precisa entender não podemos sair por aí comprando material sem vislumbrar como é a sua rotina. Tenho facilidade para leitura? Sou uma pessoa dispersa? Estou em tratamento? Porque dependendo do tratamento para depressão, dependendo dos medicamentos que esteja tomando, fica um pouco mais dificultoso conseguir ativar aquela memória sensorial de filtro, que é aquela que você usa, que te deixa focado, que você entende que aquilo é importante, que depois vai trabalhando na memória operacional ou a memória de trabalho, que todo mundo já conhece. Então, são fases que são muito difíceis de visualizar, dá a impressão que é uma coisa muito simples, né? Tô ali lendo, tô com a sensação de que estou aprendendo, e aí depois passo um tempo, quando eu vou fazer as minhas questões eu erro um monte, aí eu acho que é porque o material que eu comprei não foi bom, aí eu vou comprar um outro material, aí eu compro esse outro material, depois eu vou fazer questões, eu percebo que a minha nota não subiu, porque a questão não está no material, a questão está em revisar. Porque mesmo que você, uma das coisas que eu já vou falar desde esse comecinho, você comprou um material, mesmo que ele seja incompleto, não seja o suficiente para você. Você tá ali estudando, fazendo as suas anotações, eu gravei, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos de como eu faço na prática para vocês, tá? Por isso que é importante você prestar atenção nessa introdução. Você tá ali vendo o material, digamos que você comprou um código. Código o que é? Letra de lei, da parte do direito, quem não é do direito aqui, tá? São termos bem técnicos, ou digamos que você comprou um livro de neurociência com termos bem técnicos, muito difíceis de entender. Você vai ler, parece que está lendo em grego, né? Não está compreendendo. Então você até pode fazer a primeira leitura, se você perceber que não está conseguindo decodificar aquele conhecimento, muitas vezes é melhor largar de lado e entender que talvez você não tenha o conhecimento prévio que precisa para ter uma leitura um pouquinho mais produtiva. E aqui eu já vou falar sobre a leitura dinâmica para vocês, tá bom? A leitura dinâmica, que vocês veem aí que tem bastante cursos, né, sendo oferecidos para isso, ela é interessante para quem quer fazer essa primeira leitura bem rápida para ver se o livro vai funcionar, se é um livro adequado, se é um livro interessante para você, mas para depois você se aprofundar, porque a leitura dinâmica não traz o processo de atenção e compreensão daquilo que você precisa se você for passar por processo de avaliação. A leitura dinâmica, ela serve muito bem para textos informativos, hobby, quem gosta de fazer outras pesquisas para agregar e depois poder sinalizar e depois criar os seus esqueminhas. Aqui a leitura dinâmica, ela é interessante, mas para quem precisa dissertar, fazer redações, precisa de muita atenção, caçar detalhes ali numa prova. Aí, se você for investir nisso, achando que vai facilitar você ler um monte, que você vai aprender bem melhor, você já
comprou pelo motivo errado. Talvez achou que o motivo era certo, mas não é o adequado para o seu tipo de perfil, se é esse perfil que eu descrevi aqui, tá bom? Então você tá aqui, comprou o livro, vamos voltar naquela partezinha. Comprou o livro, percebeu que não está rolando, que você não está conseguindo entender, então provavelmente você não tem um conhecimento prévio que precisa. O ideal é que, então, você deixe o livro de lado e passe para um curso online ou presencial. Esse curso online ou presencial, você até pode estar com esse livro em mãos, para não precisar escrever muito, e grifando em cima do livro e anotando, que é onde eu mostro nos exemplos. Então eu separei aqui para vocês um passo a passo para vocês colocarem em prática, tá bom? Vamos supor, você imprimiu o teu material, você está ali vendo videoaulas. Para você que escreve muito, seria bom você imprimir o teu material, tá? Então, você está ali acompanhando a aula com o professor, vai anotando as suas palavrinhas-chave, faz os seus grifos, aquilo que você achou interessante. E vai fazendo, vai vendo as aulas e anotando é a melhor forma se você não tem um conhecimento prévio. Então lembre-se, toda vez que eu não tenho um conhecimento prévio, vamos supor que seja um código eleitoral, ou eu nunca fiz faculdade de Direito, ou vou estudar Química, ou vou estudar algum conteúdo de História, qualquer coisa que eu não tenha facilidade, eu não tenha noção alguma. Se você não tinha facilidade à leitura, se você tem dificuldade com a interpretação de texto, o ideal é que invista num professor explicando conteúdo, um curso presencial ou um cursinho, ou tá lá na faculdade, enfim. Se você levar um caderno e for escrever tudo que o professor está dizendo, depois vai ficar muito difícil para você revisar. O ideal para você que está tendo dificuldade para revisar, que tem muita dificuldade para fazer os resumos, é exatamente isso, imprimir. Porque eu vejo que muitos têm dificuldade de imprimir todo o material, se perde no material, mas você vai ter que, desde o início, ter uma atitude entendendo aquilo que funciona ou não funciona para você. Porque muitas vezes você fala assim, isso aqui pra mim é prático, isso daqui é o que eu posso fazer, mas é o ideal, é o modo que você aprende. Então tem coisas que são como são, e até mudar, se você for criar um processo de alteração cognitiva, vai demorar bastante. Então é muito mais prático você já pensar desde o início o material que funciona pra você, ou desde aquilo que você fez sempre e que não funcionou, já... Eu costumo brincar com vocês, né? Já para de teimosia e já começa certinho. Imprime o material e pronto. Aí vai acompanhando as aulas, vai anotando, vai fazendo os grifos, pronto. Quando você terminou de fazer essas aulas aqui e fez os seus grifos, você faz uma leitura e depois fecha os olhos e tenta explicar para você, para ver se de fato você entendeu o que o professor explicou. Pode fazer umas 5 questões logo em seguida. É um estudo um pouquinho demorado? Mas vai facilitar depois lá na frente e também vai trazer uma rapidez nas suas revisões, tá bom? Então vale muito mais a pena você trazer essa qualidade do que fazer tudo atropelado com o intuito de terminar logo tudo ou bater o seu cronograma e no final das contas você percebe que passa alguns dias e você não lembra de nada e fica perdido no seu material de revisão. Toda vez que você fez esse processo e percebeu que você teve alguma dificuldade, que você ainda não compreendeu, para não atrapalhar a sua organização, você vem e faz uma listagem do conteúdo que você não entendeu muito bem. Então vamos supor, não entendi muito bem os conceitos de instrumentos psicopedagógicos. Você faz uma listagem e vai anotando para depois, no final de semana, ou o dia que você achar mais adequado, você voltar e fazer uma pesquisa um pouco melhor. Pode ser que te ajude muito mais. Então, uma outra prática aqui. Digamos que você tem um livro, né? Então, você tem um livro, você pegou aqui o seu conceito, você está lendo, você já tem um conhecimento prévio, já tem facilidades. Então, você até vai fazer os seus grifos, né? Então, fez os seus grifos, está lendo, vendo onde tem a parte importante, coloca as palavrinhas-chaves aqui, né? Coloca todas as palavrinhas-chaves aonde tem os seus grifos. Depois que você finalizar, você faz uma outra leitura e pode criar um esqueminha assim para ficar colocando dentro dos seus livros de cada capítulo. Como você pode perceber, eu já mostrei nos vídeos para vocês o porquê que eu faço essas divisórias aqui com clipe e sugestiono vocês a darem uma olhada nesse vídeo também, tá bom? Aí, geralmente, eu pego uma folha sulfite, venho aqui e esquematizo. Depois que eu esquematizo,
eu pego uma fichinha, que é justamente essa fichinha aqui que você vai usar para suas revisões, tá bom? Eu pego uma fichinha e só coloco quais foram os temas que eu estudei e algumas palavrinhas-chave na frente. Então, vamos supor, memória prospectiva, lembrar de lembrar. Eu já vou saber o que é que eu estudei. Então, vou ter que aprender a evocar lá na minha memória para perceber se eu realmente entendi. Então, memória sensorial é um filtro. O que é o filtro? É o primeiro filtro, é como se eu tivesse, ele passa antes da memória operacional, antes da memória de trabalho. Vocês estão vendo que eu estou explicando sem colar, né? E o que acontece aqui na minha memória sensorial? É como se eu fosse contratar alguém, ter um processo seletivo, que eu tenho 25 pessoas, aí eu vou escolher aquela pessoa que me interessa, eu trouxe aqui. A partir do momento que eu trouxe essa pessoa, eu vou entender um pouco melhor ela, esse entender um pouco melhor dela é que vai para minha memória operacional. E isso daqui, gente, vou te dar uma sugestão. Eu comprei esse albinho aqui de fotografia. Você pode pegar e colocar aqui, ó. Eu tô montando, já tem algumas coisas aqui. Eu tô montando, que vai facilitar para eu fazer as minhas consultas, as minhas memorizações, as minhas repetições. Tem gente que gosta daquelas pastinhas sanfonadas. Eu peguei isso aqui porque tem bastante espaço, vai dar para colocar bastante coisa aqui. E eu quero abrir como se fosse um livrinho, assim, na hora que consultar, ser bem mais rapidinho. Então fica uma sugestão aí para vocês. Eu coloquei aqui resuminhos, tá? De psicanálise, mas eu vou mudar porque no fim, eu acabei fazendo um resumo de psicanálise em outro lugar. E isso daqui eu vou deixar para as minhas outras consultas. Vocês entenderam, então, como que faz as palavras-chave? Agora, qual que é o material que eu reviso? O material que eu reviso é esse aqui, porque é mais rapidinho. Então, eu vou lendo as minhas repetições curtas, porque se você demorar muito, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui para vocês verem na prática. Digamos que eu vim, estudei, fiz a minha anotação, tal, fiz aqui as minhas coisas, fiz as minhas questões, vou para uma outra matéria, assim vai indo, aí passou mais de 25 dias, mais de 20 dias. Se eu tentar fazer as minhas palavrinhas-chave, eu não vou lembrar. Por isso que o ideal é que você faça assim, dia de semana, digamos que você vem, faça a sua leitura, faça isso aqui que eu acabei de fazer, você fez as suas questões. O ideal é que, se não der para você fazer isso no dia seguinte para fazer as palavrinhas-chave, faça no mesmo dia. Pega isso, leia, faça os seus resuminhos e já coloca suas palavrinhas-chave. No dia seguinte, se você conseguir, que é o ideal, na verdade, você pega e só dá uma lidinha nisso daqui. Ou toda semana você pega e vai dando uma lidinha nessas palavrinhas-chave, porque vai criando um reforço nas suas conexões. Porque para revisar uma leiturinha bem rápida disso, você concorda comigo que só aqui, ó, já tem 5 páginas aqui. Aqui, ó, se eu pegar essa parte aqui de tudo que eu já estudei, aqui, de tudo, me dá umas 50 páginas. Isso daqui, praticamente, é quase esse livro inteiro. Pra eu pegar, fazer uma leiturinha aqui, em pé mesmo, ó, memória explícita, nananana, memória implícita, nananana, essa leiturinha que eu vou fazer com repetição, eu faço numa média de 20 minutos, nem isso. E isso por si só já é o suficiente para que eu não esqueça o conteúdo, entende? Obviamente que você pode fazer readequações. Eu sei que tem todo o conceito da curva do esquecimento, que conforme vai passando as horas, vai passando os dias, você vai esquecendo. Só que tem muitas pessoas que não conseguem seguir à risca aquela curva do esquecimento. Mas você pode adequá-la. Então vamos supor que você não conseguiu pegar, você fez a sua leitura, parou aqui. Se todo final de semana você pegar isso daqui e tá ali repetindo, lendo em voz alta, explicando o conteúdo pra você, sempre voltando, mesmo que depois aqui fique bastante, que dê bastante, aí provavelmente um dia você vai precisar de 2 dias pra sempre estar lendo. Toda vez que você evocar o conteúdo, vai memorizar. O problema é não conseguir evocar o que foi estudado. Toda vez que você evocar, vai ficando mais tempo na sua memória, porque você sai da forma passiva e vai para a forma ativa. Tá? Deixa eu ver mais uma outra ideia aqui pra vocês. Olha, por um exemplo, esse livro aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui eu ainda tô montando os meus esqueminhas que eu comecei a lê-lo. Então eu peguei aqui, fiz os meus grifos, comecei a ler, na verdade, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Fiz os meus grifos, tá vendo? Só que esse livro aqui, no caso, é um livro que não é acadêmico. Olha o tema dele. É um livro para agregar informações, para me ajudar a montar ferramentas para os meus pacientes, né?
esse livro, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer esses resuminhos? Não, isso daqui são resuminhos que eu preciso para consulta, em relação à minha graduação, à minha pós, à minha preparação para o doutorado. São coisas que eu tenho que colocar aqui porque eu vou precisar pesquisar muito, entende? Agora aqui, se é uma leitura de pesquisa que eu preciso só para agregar, ou quando eu for pegar para dar uma lida, se eu for fazer alguma palestra, eu quiser citar alguma coisa, então eu faço marcações aqui e abro exatamente aonde eu achei interessante o que tinha as anotações. Então, além dos meus livros que eu coloco de pesquisa, que eu não vou precisar fazer prova, não vou precisar memorizar para tirar uma nota, eu uso essa técnica e para mim tá tudo que muito bem. Agora, para vocês que vão usar para fazer provas, o ideal é que vocês façam essa sequência aqui como eu ensinei, tá? Depois você adequa melhor ao seu modo. Obviamente, gente, que é só um exemplo de como eu faço, tá? Mas a pior forma que tem é você estar ali, só lendo e grifando, e toda vez que você tenta evocar o conteúdo, você percebe que não consegue, você não consegue visualizar. Eu sei que algumas pessoas que estão fazendo faculdade de Direito ou que prestam concursos públicos, para eles é muito pior ainda, porque letra de lei é uma coisa assim, muito concisa, né? Precisa ter um pouco mais de base. Eu sei que é um estudo um pouco demorado, mas até onde eu sei, para os concursos mesmo nos dias de hoje, não dá mais só para ficar decorando algumas coisas, por mais que venha o artigo ali na questão, mas são questões bem interpretativas. Então eu acho que tanto para vestibulandos quanto para OABeiros, para quem presta ordem, para quem faz faculdade de Direito, para quem faz concurso público, vai ter que usar essa sequência mesmo. E o ideal é estudar. Bom, pensa comigo aqui, digamos que vou dar um exemplo aqui de quem presta vários concursos. Digamos que você criou um edital unificado. Desse edital unificado, cai matérias como direito constitucional, direito administrativo, cai matérias, as mesmas matérias em diversos concursos que você presta, né? Se você montar um material bem sinalizado como esse aqui, olha, eu não tenho cadernos, tá? Tá bem sinalizado, olha aqui. Pode ver que aqui tá sinalizado. Opa, quase derrubei aqui. Tá bem sinalizado aqui. Digamos que eu tenha... Isso aqui é de direito constitucional, eu tenho uma outra de direito administrativo, eu tenho outra de português, eu tenho uma outra... Fica imaginando aqui uma pilhazinha, só disso, sem acumular mais nada. Sem ter caderno, sem ter um montão de coisas. Eu tenho isso e tenho um albinho desse só com palavras-chave. Você concorda comigo que isso aqui montado com treino de questões, e aí você pode criar um caderninho desse e colocar caderno de reforço, colocar temas de erros, de coisinhas que você está errando. Você pode criar, por exemplo, uma lista de incidências das provas anteriores, por um exemplo, né? Ai, tô falando um monte de por exemplos, né? E depois você pode, sei lá, colocar uma lista de incidências de erros, né? E você soltar esse material aqui. E você coloca assim, estudou, fez as suas anotações, e todo final de semana você dá uma lidinha nas suas palavras-chave, e aí você faz questões, separa o que você errou, e aí monta só um outro caderninho de erros, que daí não vai dar, acho que pra fazer com palavrinhas assim. Aí você pode fazer um caderninho de erros com um esqueminha, tipo, sei lá, um esqueminha como esses aqui que eu mostrei pra vocês. Você pode pegar um pacote de folha sulfite, mandar encadernar e fazer uns esqueminhas assim, para facilitar as suas revisões. Porque se você ficar anotando a videoaula junto com o professor, vai ficar tão perdido o seu material. Se ele não tiver uma estratégia de revisões, você nunca vai conseguir revisar. Lembrando que tem um vídeo que eu falo qual que é o maior erro de quem compra primeiro o material e depois tenta adequar na rotina. O que acontece? Eu até vou sugestionar você a pesquisar aonde está esse vídeo que eu falo sobre isso. Porque primeiro você calcula as suas horas, depois é que você vai comprar o material de estudos. Primeiro você descobre qual é a forma mais adequada de estudar, depois você compra o material de estudos. Isso é fundamental fazer antes. Viram? Tem um vídeo aqui que eu passo. É mais ou menos essa sequência que você precisa fazer. Após essa sequência, como eu mostro para vocês, montando aqueles esqueminhas de palavras-chave, essas palavras-chave que você vai precisar ter uma repetição mais curta nas suas revisões para começar a reter o conteúdo. É importante vocês perceberem que precisa de treino. Muitas das vezes você vai pegar um texto, você vai ler esse texto e sempre, se você está nessa condição que eu expliquei aqui, vai fechar os olhos, vai tentar explicar o conteúdo. Se perceber que não conseguiu explicar o conteúdo, vai ser muito difícil você conseguir selecionar aquilo que é mais importante para você. Muito difícil você conseguir fazer aquelas palavrinhas-chave que eu mostrei no vídeo para você.
É importante você tomar todos esses cuidados. Sei que pode ser um estudo mais demorado, mas você vai ganhar tempo lá na frente, porque o que é que acontece com a maior parte? Eu compro esse monte de material, eu vou lá atropelando porque eu preciso terminar de estudar porque o meu concurso, a minha prova já está agendada, e aí depois eu vou fazer um simulado, eu vou fazer questões, eu percebo que eu erro um monte, eu entro em desespero, jogo fora aquilo que estava ali e vou atrás de outro material, começo a perguntar para as pessoas por onde elas estão estudando, sendo que o seu problema nem sempre está dentro do material, está na forma de entender como você aprende essa sequência. Então, comprei o meu material, fiz de uma certa forma, não fui bem na minha prova, aí você volta e questiona, eu criei esse processo de estudo ativo como a Kátia comentou? Não. Se a resposta é não, então eu posso retomar esse meu material, usar essa sequência novamente que ela ensinou, a partir quando eu conseguir fazer as minhas palavrinhas-chave na sequência que eu vi no vídeo, essas repetições que eu fizer, aí sim eu faço meu simulado, aí sim eu faço a minha prova, aí sim eu vou explicar para alguém para ver se de fato eu estou retendo o conteúdo. E algumas vezes as pessoas vão falar assim, nossa, que doideira, isso é muito demorado, desse jeito, e você acaba ficando inseguro. Cada um tem um modo diferente de aprender, você não pode ficar se baseando no que o outro faz, você tem que analisar o que funciona para você. Muitas das vezes silenciar e não sair por aí contando todas as suas coisas, mostrando todas as suas coisas, para ter um reforço positivo de uma outra pessoa, que de repente ela funciona para ela vai dar um palpite, você já está inseguro, você vai acabar fazendo o que essa pessoa está fazendo. Mas a verdade é uma só. A partir do momento que você faz essa testagem, que eu comento aqui, e que você percebe que você não está conseguindo evocar o conteúdo, a forma de estudar e compreender os seus textos está muito errado. Não é o material em si que está errado, porque mesmo o material incompleto, que você precise lá na frente completá-lo com questões, criar uma lista, aquelas listas que eu falo de incidência, listas de temas que você está fraco, listas de temas que você quer fazer mapa mental, essas listagens, você criando esse pacote aqui, depois você vai ter tempo para pesquisar e complementar esse material que você não está gostando muito. É aquele tema, né, que eu acho que vocês já ouviram muitas pessoas dizendo por aí. O melhor material é aquele que você monta. E um bom material de revisão é aquele que é conciso e resumido. Enquanto você não conseguir e não fiar na tua cabeça que você precisa aprender isso, nada que você faça, mentor, coach, psicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, Ritalina, seja o que for que você buscar, não vai mudar em nada, porque está relacionado ao teu comportamento e o planejamento e a forma que você organiza a sua sequência de aprendizagem e revisão. Não se revisa vendo tudo de novo as videoaulas, não se revisa lendo tudo de novo os seus livros, se revisa a partir daquilo que você deixou conciso, evocando o conteúdo. Eu sei que não é fácil organizar tudo isso, mas com treino, com paciência e acolhimento, você vai conseguir. E depois você vai entender que fica muito mais fácil para você revisar numa reta final, como eu mostrei no vídeo para vocês as minhas fichinhas. É muito mais tranquilo. Quantas vezes eu peguei ali as minhas fichinhas de provas de anatomia ou fisiologia, de coisas que tinham muitos conceitos e eu ficava em desespero, era muita coisa para revisar e eu não tinha esse material, aí era um monte de material que eu precisava revisar e eu me ferrava. Foi uma dessas que eu fiquei em DP, que quem me acompanha no meu Insta até viu, eu lá triste por causa disso. E foi erro comportamental meu. Voltei, me reorganizei, criei os meus processos de fichinha e sinalizações. Na semana da prova, eu fui ali, porque nesse caso é muito mais fácil, né? Do que quando você vai fazer concurso, quando vai fazer provas de vestibular, Enem, que é um monte de conteúdo tudo de uma vez. Para provas fica tudo até mais fácil quando é para faculdade, graduações, pós, você pega na semana, dá uma lida, vai e faz sua prova, tá tudo ok. E para você que tem 11 matérias para administrar e tem 15 dias só para revisar, aquela ideia que eu dei de fichinhas é uma das melhores ideias junto com as listas que eu te passei. Mas lembre-se, não adianta você ficar achando que vai ficar revisando de modo passivo, ouvindo as explicações, que porque você relembrou, vai chegar no dia da prova, você vai acertar. Isso não vai acontecer, porque você tem que aprender a evocar, a raciocinar, a compreender para
saber qual que é o gabarito que você precisa sinalizar, ou a melhor redação, ou a sua melhor dissertação, tá bom? Espero ter agregado mais um pouquinho aí de ideias à sua vida. Tenha um bom dia. Abraço forte de hoje.